Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. Já quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal e aqueles que não estão inscritos, se inscrevam, ativem o sininho para você não perder mais nenhum episódio. É um episódio mais incrível e mais informativo do que o outro. E hoje nós vamos falar sobre infância com a psicóloga, minha amiga Paula Jolie. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu estou no podcast, estou até um pouco nervosa, mas eu sou boa de falar. A gente vai se desenrolando aqui. Perfeito. Fala um pouco das tuas especializações, né? Como é aí esse currículo muito bonito que eu sei que você tem. Muito bem, eu sou psicóloga, psicoterapeuta infantil, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho especialização também em psicopedagogia, tenho especialização em desenvolvimento infantil, tenho especialização também, que é a minha área de trabalho hoje mais forte, em avaliação neuropsicológica também. Tudo na área infantil. Perfeito. Por isso que você foi a escolhida para estar aqui Ah, hoje, coisa para boa. falar sobre a infância, né? Perfeito, vamos lá. E para a gente começar, eu queria saber assim, o que que fez você escolher esse público infantil, né? E se debruçar realmente assim inteiramente a estudar e a entender mais esse desenvolvimento que é tão importante, né, na vida de uma pessoa, porque tudo começa na infância. Exatamente, tudo começa na infância. Na verdade, Mari, assim, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Ela me fez essa pergunta, eu fiquei tentando resgatar. Eu acho que eu escolhi trabalhar com a infância antes de escolher a psicologia. Eu sempre gostei muito do público infantil, eu sempre tive, assim, interesse. Então, a minha dúvida era em que lugar eu trabalharia com as crianças. E aí eu comecei a minha faculdade de psicologia. Confesso que quando eu me formei, eu ainda não me sentia apta o suficiente assim para trabalhar com esse público, porque as crianças são muito delicadas, como você mesmo disse agora, tudo começa na infância. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que se debruçar, tem que estudar. Então eu comecei meus atendimentos com o público adulto, na verdade, adolescente e adulto. E foi quando eu comecei a estudar, me debruçar mais ainda, né? Porque na faculdade tudo é bem generalista. Mas para a gente focar assim, no público infantil, eu achei, me senti mais apta depois de começar as minhas especializações, de fato. Perfeito, realmente. Porque a vida do adulto, do adolescente, do adulto, do idoso, né, vai ser tudo um espelho, na verdade, um caminho de consequências da infância, né, de todo esse processo desse desenvolvimento infantil, né? E a psicoterapia nessa fase, eu acho que ela é, assim, não vou dizer necessário, porque às vezes as pessoas têm essa coisa de, ai, não é todo mundo que precisa de terapia. Então a gente não vai criar essa. É, na Mas verdade, tem até muitas pessoas falam isso, né? Ai, todo mundo deveria fazer terapia, isso é para todo mundo, todas as crianças. Alguns pais falam assim, eu não sei porque eu não coloquei antes, começou a andar. Só que assim, de fato não é. Eu acho, vai até assim complementar, né? Quando procurar a psicoterapia infantil? isso, Acho que é uma pergunta interessante para a gente começar também, né? isso, perfeito. Não tem, assim, uma resposta 100% correta, que é isso ou é aquilo. Mas o ideal seria, quando você começa a observar alguns comportamentos, alguns sintomas, algumas coisas que começam a atrapalhar o dia a dia da criança, e isso de forma recorrente. Então, assim, às vezes acontece um comportamento estranho, uma, duas vezes, mas quando isso é recorrente, quando isso começa a atrapalhar o dia a dia, a rotina da criança, na escola, no meio familiar, no meio social, aí uma lanterninha acende, não, tem alguma coisa que não tá legal e que não tá passando sozinho. Então aí, de fato, é a hora de você procurar uma ajuda. Então, assim, você procura um profissional que trabalhe com a infância, um psicólogo, e a gente consegue até fazer esses direcionamentos também, né? Perfeito. Normalmente, o encaminhamento, ele começa mais pelos pais ou a maioria é pela escola, assim, no geral? Hum, Olha, a gente recebe, eu vou falar assim principalmente da minha experiência. Uhum. Eu recebo muito encaminhamento da escola e também assim, quando a gente do meu outro serviço, né, tem a psicoterapia, mas tem a avaliação, eu também recebo muito dos médicos, né, de Sim. neuro, de psiquiatra. Então assim, eu acho que é meio a meio. Mas assim, a escola tem um papel muito importante, na verdade, porque é o lugar onde a criança está inserida a maior parte do dia dela também. Então, as professoras são completamente aptas para também conseguir perceber nuances no comportamento, dificuldades da criança. Então,
acontece bastante também. A parceria com a escola é super importante. Verdade. E, assim, essa observação, querendo ou não, na escola é importante porque é ali onde ela vai ter todo um processo social, né? Que às vezes em casa, aquela coisa, a criança é um jeito em casa, às vezes é outro na escola, justamente porque na escola são outros estímulos, né? Outras crianças, não Exato. tem os Outros tipos de pais. interação, né? Exatamente, os pais que acabam ali na hierarquia sendo alguém de controle, né? Mais às vezes do que a escola. Então, é onde eles estão mais à vontade também. E estão Sim, entre seus pares. Então, é onde realmente algumas coisas começam a sobressair. perfeito. E qual seria a diferença da psicoterapia para a avaliação neuropsicológica? Como é que a gente consegue, assim, distinguir, né? E também entender quando que começa cada um, né? Aliás, quando que vai buscar cada um, né? Digamos assim. Perfeito. Assim, não tem uma ordem, né? A primeira é a psicoterapia, depois a avaliação, ou primeira avaliação, depois a psicoterapia. Mas, assim, qual é o nosso norteador? Na avaliação, a avaliação ela funciona para responder uma pergunta. Ah, meu filho tem dificuldade na aprendizagem. Isso é um sintoma? Isso é um déficit dele? É algo cognitivo ou é algo comportamental? Então, a gente vem com a avaliação para conseguir fazer essa investigação de fato. A avaliação, diferente da psicoterapia, ela tem um tempo pré-determinado. Assim, a gente costuma eu costumo sempre falar de 8 a 10 sessões, podendo ser um pouquinho mais também, eu deixo isso em aberto, que é para fazer justamente o mapeamento da criança, um mapeamento cognitivo, um mapeamento comportamental e emocional. Então, a gente vai emitir uma documentação que vai explicar tudo assim, tudo do funcionamento da criança perfeitinho. E aí, de fato, se a gente identificar que tem algum déficit, que tem alguma dificuldade que é acentuada, a gente faz o encaminhamento para a psicoterapia. Mas acontece também em psicoterapia, às vezes crianças que, não está indo tão legal na escola, mas acham que os pais acham que é comportamental, na psicoterapia pode ajudar, mas aí chega no momento que a psicoterapia talvez, eu acho que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a mais. Então, vamos fazer uma avaliação para conseguir se debruçar um pouco mais. E aí é mais ou menos por aí. Então, assim, eu costumo falar que a avaliação neuropsicológica é uma investigação, e a psicoterapia é a intervenção. Então, a gente vem assim para colocar a mão na massa, de fato, na psicoterapia. Perfeito, entendi. E no processo da avaliação, né? Normalmente existe algum material, algum procedimento, né, alguma técnica, alguma coisa específica? Sim. Como é que funciona? Sim, 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 exatamente. Quando a gente fala de uma avaliação, a gente vai avaliar a criança, né, que é o meu público, criança e adolescente, com relação às crianças e adolescentes da mesma idade e com relação a ela mesma, dentro das suas potencialidades e dificuldades. Então, assim, a gente usa de testes psicológicos, que tem uma normativa, que existe um padrão, e que eles têm também, que oferecem para a gente também um resultado quantitativo, para a gente conseguir avaliar até que ponto está dentro do normal, está dentro do típico, desculpa, normal não, mas típico para a Uhum, idade daquela criança, e o que é que foge do típico para essa idade. Então, a gente tem ali a média, a gente tem média superior, média inferior, a gente tem superior e tem os déficits também, que estão ali abaixo. perfeito. Existe uma idade mínima para, assim, né? Eu realmente não conheço a fundo como é que funciona. Então, uma curiosidade: existe uma idade mínima para realmente conseguir fazer essa avaliação de uma forma que você consiga ter os resultados necessários, né, para poder fazer essa Uhum. investigação da melhor forma possível? Ou em qualquer idade, claro, que já dê para perceber, né, Uhum. e há algumas questões do comportamento, a aprendizagem, enfim. Sim. Qualquer idade que já dê para perceber alguma coisa, já dá certo. Como é que seria? Então, assim, a gente tem colegas que começam a fazer uma avaliação a partir dos 2 anos e meio. Nós temos ferramentas, né, testes para essa idade, a partir dessa idade, 2 anos e meio, se eu não me engano. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente começa a ter um leque maior de oportunidades. Então, a gente começa a ter mais testes para conseguir investigar melhor ainda. Então, assim, tem sim aspectos que são super interessantes para a gente avaliar. Então, existe esse movimento de avaliação de pré-escolares. Até, assim, existe ali dentro do nosso meio, né, de neuropsicólogos,
levantando o questionamento até que ponto é interessante, até que ponto não é interessante, mas, de fato, existem sim os testes, né, que são nossas ferramentas de trabalho para crianças a partir de 2 anos e meio. Mas, para além dos testes, né, que a gente usa na avaliação, um teste não dá um diagnóstico, por exemplo. Quem Sim, dá o diagnóstico, quem, de fato, vai conseguir compreender aqueles resultados, é o psicólogo, é o profissional. Então, perfeito. assim, é importante a gente falar que o diagnóstico, ele é clínico. Sempre o diagnóstico será clínico. Então, vai do conhecimento do profissional, vai da integração desses resultados quantitativos que sim os testes são capazes de nos oferecer, mas também de uma avaliação qualitativa. Então, quando a gente pensa nas crianças ali de 2 anos e meio, né, que são os pré-escolares, essa avaliação qualitativa também é super importante, justamente através dos marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem ali os marcos do desenvolvimento para cada idade, 2 anos, 2 anos e meio, 3. Então, um profissional que conhece os marcos do desenvolvimento também consegue fazer uma avaliação qualitativa bem bacana. Assim, ao meu ver, não tanto para um diagnóstico, mas para possibilidades de intervenção. Porque é uma coisa que é muito importante a gente falar também, que é a gente não trabalha só em cima de um diagnóstico. Se a gente vê que tem alguma questão na criança que precisa ser melhor trabalhada, a gente começa com intervenção. Perfeito. Tendo um diagnóstico, não, a intervenção não vai fazer mal, de maneira nenhuma. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes realmente a criança tem alguma questão ali que precisa ser trabalhada, seja por uma insegurança, seja, enfim, algum aspecto, né? O Uhum. comportamento, a forma com que ela se sente ou lida com algumas questões de emoção, enfim. E fica caçando, às vezes os pais ou a escola ficam caçando ali um diagnóstico, não tem, então se não tem um diagnóstico, às vezes acaba não querendo, enfim, né, hipóteses, né? Às vezes podem até não querer dar continuidade a um tratamento, né, a uma psicoterapia, porque não, se ele não tem nada. Ou começar Não. uma intervenção, né? Sim, Uma questão, sei lá, vamos pegar um exemplo de um estágio do desenvolvimento da fala, da linguagem. A gente já espera ali que com 2 anos, mais ou menos, a criança tenha atingido uma determinada quantidade ali de palavras, uma determinada linguagem já bem que consegue se comunicar muito bem, sendo muito bem compreendida. E aí, Paula, mas se chegou nos 2 anos e não consegue, não tá como deveria estar, quer dizer que é um diagnóstico? Talvez sim, talvez não. Mas, na dúvida, o que é que a gente vai fazer? Intervir. Começa com uma intervenção. Então, assim, a criança vai sair perdendo com isso? Não. Mas tendo alguém ali com conhecimento, que entende em que estágio do desenvolvimento essa criança deveria estar agora, por que que ela está aquém, se aquilo ali realmente está dificultando, até os 2 aninhos começa a se comunicar, interagir mais com seus pares, interagir mais com o ambiente. Então, uma coisa leva a outra. Se a uhum, gente ali começa uma intervenção com uma criança que ela já consegue dar uma guinada na fala, na linguagem, consequentemente ela vai se comunicar muito bem no meio, vai interagir melhor, vai socializar melhor. Então, a intervenção é super necessária, muito além do diagnóstico. perfeito. E aí, falando em diagnóstico, né? O que que você poderia dizer em relação, assim, hoje em dia, as crianças elas estão muito sendo assim bombardeadas, digamos, por estímulos, né? As telas, as cores assim, né, em telas ou sei lá nos shoppings ou as pessoas, muitas informações, muitos brinquedos, muitas opções de muitas coisas que estimulam, né? Estimulam ali o visual, estimulam ali vários aspectos da criança, a atenção, né? E que isso a gente sabe que de acordo com algumas formas com que essa criança é exposta a determinados estímulos, aquilo ali pode trazer algum tipo de prejuízo, né? Uhum, E aí, às vezes, esses prejuízos são confundidos com sintomas de diagnósticos, digamos uhum. assim, né? Então, como é que você trabalha, como é que você atua quando chega no seu consultório, às vezes já possibilidades de diagnósticos, né? Essa, como, né, pode-se dizer, uma chuva de diagnósticos. Como é que você vai fazendo aí essa distinção? Como é que você vai fazendo esse trabalho para ver se realmente aquele diagnóstico faz sentido? Ou você já, não, se chegou com esse diagnóstico, eu vou trabalhar esse diagnóstico. E a longo prazo isso pode ir se desfazendo e você, vixe, nem era aquilo. Como é que Uhum. vai acontecendo?
Tá, tu tem toda a razão. Hoje em dia, eu não falo nem só as crianças, mas todos nós Sim. estamos realmente expostos a estímulos, assim, de telas toda hora. Eu até brinco com os pais que a gente tem que fazer essa psicoeducação com as crianças, mas a gente começa conosco, né? A Sendo gente exemplo. mesmo, sendo exemplo. Porque todo mundo tá toda hora trabalhando aqui, não é rapidinho. Quando vê, já passou um tempão resolvendo alguma coisa e a gente acaba pedindo das crianças um comportamento diferente quando a Verdade. gente mesmo também não consegue. Mas, de fato, assim, principalmente nas crianças menorzinhas, é muito importante. Isso é uma das perguntas que faz parte da minha anamnese, por exemplo, tanto para a psicoterapia quanto para a avaliação. A anamnese, para quem não souber, é a entrevista inicial que a gente faz, né, quando recebe uma família, para entender os motivos que essa família tá buscando uma ajuda profissional. Então, é uma pergunta que está sempre ali. Como é a utilização de telas dessa criança? Com que frequência ela está ali nas telas? Ela fica na tela sozinha? Você está sempre perto vendo o que, é que ela está assistindo? E, assim, é uma preocupação. Eu acho que isso é uma preocupação geral de todo mundo. A quantidade de telas nas quais as crianças estão expostas. A gente até viu aí a nova lei, né, de tirar as telas das Sim. escolas. Mas, assim, a gente pensando no cérebrozinho da criança, principalmente da criança pequena, né? O cérebrozinho, a gente não nasce com o nosso cérebro completamente formado. Então, ele está se formando até o finalzinho da adolescência. Então, tem muitos aspectos que precisam de estímulos, mas não talvez os estímulos que uma tela vá suprir. Como assim, Paula? Quando uma criança está numa tela, ela fica exposta a apenas um estímulo, então ela fica só ali na tela. E a criança precisa explorar o ambiente, ela precisa estar sempre procurando alguma coisa, interagindo com o ambiente, recebendo estimulação do próprio ambiente. Então, quando a gente expõe essa criança à tela e por muito tempo, a gente tira a oportunidade dessa criança de estar expandindo o funcionamento cerebral dela também. Então, assim, Paula, sendo muito sincero, você acha que tem que ser zero telas? Gente, eu acho que tem que ser zero telas. Mas, assim, existe o ideal e existe Sim. o real. Verdade. Então, eu também costumo falar muito isso com as famílias, porque eles chegam para mim já, tipo, pedindo desculpas assim. Eu sei que não era para ser, eu sei que não devia dar, mas eu não consigo. Tem hora que eu preciso dar. E tudo bem, porque a gente está conectado a todo momento. Mas a gente também cria algumas estratégias para continuar estimulando a criança. Então, tá, se ela tem um tempinho lá de tela, que eu repito, não é o ideal, mas, enfim, a gente cria estratégias para conseguir ainda propor esse desenvolvimento dela. Então, a gente está ali fazendo perguntas sobre o que é que ela está vendo. Depois, a gente pede para que ela conte o que é que ela está vendo, traga percepções da vida dela, faça desenhos, porque aí a gente está provocando essa criança a pensar, a se movimentar, Usar a criatividade, usar a né? criatividade. Então, a gente está ainda proporcionando, mesmo que através das telas, estímulos diferentes. Perfeito. E ainda sobre diagnóstico, como é que você vai percebendo essa questão assim do medo, da insegurança dos pais, né, de descobrirem ou de investigarem um diagnóstico, até mesmo assim do preconceito, né, pela dificuldade mesmo que é lidar com a criança que pode ser atípica, né? Como é que você tem percebido isso assim em relação aos pais? Porque hoje a gente está tendo acesso a muitas informações que ajudam a digerir melhor, digamos assim, né? Uma criança com a possibilidade de ser atípica, mas ainda assim não deixa de ser um impacto, né, para a família ali, para os pais e tudo. Como é que você vê isso no consultório, né, nesse processo, e como é que lida aí, porque eu sei que você é voltada para a criança, né, o seu trabalho é com Isso. a criança, mas como é que tem esse manejo com os pais, assim? Perfeito. Nós temos dois perfis de família, assim, né? De pessoas que chegam pra gente. Levando em consideração tua dúvida. Existe aquela família, assim, que já vem com muito conteúdo, já pesquisou bastante, já vem com muitos recursos, já vem até com uma nomenclatura dos sintomas, assim, bem técnica. Então, já vem procurando um possível diagnóstico. Isso acontece também pela difusão de alguns diagnósticos, até de forma errônea, nas redes sociais. Sim. Então, por exemplo, o TDAH hoje em dia, só o que a gente vê ali rolando a tela são, o meu TDAH, os meus sintomas de TDAH. Então, todo mundo, na verdade, tem ali questões de desatenção, de falta de concentração, porque isso é
a nossa atenção é influenciada por N fatores, não apenas por um transtorno. Perfeito. Então, assim, por causa dessa chuva que acontece, né, nas redes sociais, na mídia social, né, de falar sobre esses possíveis diagnósticos, então acontece, né, esse fenômeno de muitas famílias já virem, assim, com um checklist só para a gente poder laudar e fechar o diagnóstico. E muitas vezes acontece o oposto. Quando a gente vai ali trabalhando, conhecendo essa criança, a gente vê que não é bem por ali. E aí vem, às vezes, até uma frustração dessa família de, mas como assim, né? De duvidar, mas depois, enfim, a gente consegue, assim, explicar muito bem. E tem o outro lado, que também acontece bastante, que é quando principalmente, né, famílias que vêm encaminhadas de outros profissionais, que demoram para poder procurar. E aí tem o medo do diagnóstico, né? O medo da criança ser taxada, da criança de ser limitada por aquele diagnóstico. Isso aí é real, isso aí, assim, é um medo realmente que acontece. Mas, sendo muito sincera, eu tento passar para as famílias que, na verdade, é o oposto. Uhum. Quando você descobre um diagnóstico, até porque não são todas as crianças que são diagnosticadas, o papel da avaliação neuropsicológica não é o diagnóstico, é fazer um mapeamento, e aí talvez esse perfil cognitivo, esse perfil comportamental se enquadre em um diagnóstico, mas talvez não. Talvez a gente mostre ali que tem uma dificuldade, que tem um déficit, mas que não é o suficiente para caracterizar um transtorno. Então, assim, quando eu trago isso para as famílias, de que, na verdade, isso, a gente não está aprisionando, a gente está libertando. A gente está mostrando o que é que a gente pode esperar dessa criança, por que essa dificuldade acontece. Eu estou dando uma oportunidade dessa família de ter uma intervenção adequada, de ter os seus direitos, poder cobrar os seus direitos. Então, não é para limitar, na verdade, a possibilidade de um diagnóstico vem pelo contrário, vem para libertar. Eu lembro que teve um caso de uma família que eu recebi ainda na anamnese, e a gente discutindo algumas possibilidades, algumas questões da criança. Em dado momento, eu acho que o pai trouxe algumas características do filho, até de uma possível melancolia, de não conseguir se encaixar. E a gente levantou uma hipótese de um TEA, né, que é o autismo. E aí a gente olha, mas isso é até comum algumas crianças ou até adultos não conseguirem compreender as diferenças do seu comportamento em uma rede social, né, em um ambiente social. E isso acaba, esse sentimento de não pertencimento começa a colocar essa criança, às vezes, em um lugar até um pouco mais depressivo. E enquanto eu falava, o pai, assim, travou o olhar e ficou meio que me buscando, e eu falei, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? E foi quando ele disse, era exatamente assim que eu me sentia a vida inteira. E agora, recentemente, eu fiz uma avaliação e eu descobri que eu também sou TEA. Olha Então, só. assim, ele fez vários tratamentos ao longo da vida, vários, assim, teve vários diagnósticos e nunca conseguiu compreender, nunca conseguiu se entender, sempre se sentia inadequado. Até que ele descobriu, já na idade adulta, com quase 50 anos, que ele era TEA. E aí, olha o quanto é esclarecedor, você compreender o seu funcionamento depois de tanto tempo, de, poxa, é por isso. Então, ele poderia ter tido outras intervenções, ele poderia ter conseguido um tratamento mais adequado. Então, quando eu trago isso para a infância, né, é que é de fato uma oportunidade da gente adequar esse tratamento. Para realmente, inclusive, por exemplo, no caso, né, dessa pessoa que foi descobrir já bem adulto, Quase 50 quase anos. 50 anos, né? Então, com certeza ele perdeu muita qualidade de vida, né? Ele perdeu aí muitos momentos em que ele podia ter uma leveza no dia a dia dele, em coisas cotidianas, e ele trazia ali algum tipo de peso, digamos assim, porque tinha coisas que ele não conseguia se adaptar. Talvez ele, muito provavelmente, ele se esforçava muito e ainda assim ele não conseguia alcançar o que ele acreditava que deveria alcançar, se comparando ali a um padrão, digamos assim, A né? pessoas diferentes, então Exato. você acaba tendo uma expectativa que nunca vai corresponder àquela expectativa porque você não é igual. E se a gente for expandir um pouquinho mais, ninguém é igual a ninguém, né? Exatamente. E realmente concordo 100% dessa questão de que o diagnóstico ele vem para libertar, né? Justamente para dar mais qualidade de vida para a pessoa ter respostas, né? Como essa pessoa, né? Ele passou uma vida fazendo tratamentos que não davam conta daquilo que ele tinha, porque não era um tratamento direcionado, Exatamente. Se né? sentindo inadequado, Ou seja, ele
fazia o que ele achava que tinha que fazer, que era determinados tratamentos, ele tentava ali se esforçar também, muito provavelmente, né? Uhum. Além do que já estava sendo feito com o tratamento, e ainda assim era um monte de ponto de interrogação na cabeça dele, né? De, poxa, eu faço tratamento, eu me esforço e ainda assim ainda tem alguma coisa que eu me sinto inadequado, né? Que eu não me sinto pertencente a determinados lugares ou situações, né? E isso Esse é um é desgaste muito grande, muito. né? A gente costuma falar, né, que o ponto de partida para a avaliação neuropsicológica é uma pergunta. Uma pergunta que a gente vai se debruçar a responder ao longo desse processo. Então, essa resposta vem de uma forma, assim, deve vir, né, de uma forma bem ampla, bem esmiuçada, bem trabalhada, para poder realmente. Eu sempre falo isso, né, de dar um mapeamento aí dessa criança, adolescente ou adulto, né, que também existe esse serviço para o público adulto. Perfeito. E assim, agora falando um pouco de intervenção, me surgiu uma curiosidade assim de como é o processo, se seria mais dentro da psicoterapia, que de fato você estava explicando, né, que a psicoterapia cabe mais à intervenção e a avaliação é de fato ali o processo para entender o que que vai Uhum, ser, o que é que vai direcionar a intervenção, digamos assim, né? exatamente. Apesar de não ter uma ordem, Não tem. né? Então, assim, como é que seria, né? Se na avaliação neuropsicológica teria testes para isso, nas intervenções, como é que seria feito para traumas, né? Os traumas infantis, aquela criança que passou por algum tipo de situação, de fato, traumática, né? Que fez ali aquela ferida, né? Aquela coisa ali que a criança ainda não sabe como explicar aquilo, mas ela passou por aquilo, dependendo do nível ou do tipo de trauma, ela talvez tenha sido instruída, né, a não falar, e Uhum. aí, mas isso está refletindo na vida dela, no comportamento dela, nas relações dela. E como que pode ser feito isso no consultório, seja em avaliação ou seja na psicoterapia? Pronto. Essa questão do trauma, a gente costuma, talvez, conseguir perceber um pouco melhor, talvez na psicoterapia. Até porque, assim, quando a gente vai fazer trabalho com criança, a gente sempre usa do lúdico. Porque a criança não consegue transcrever. Na verdade, nenhum adulto, muitas vezes, consegue transcrever de forma tão fácil todo o seu sofrimento, todas as suas questões. Verdade. Então, quando a gente traz para o público infantil, a gente sempre vai usar de uma abordagem, assim, muito lúdica. Então, assim, para a gente conseguir fazer uma investigação de possibilidades de trauma, eu costumo dizer que isso acontece melhor, pode acontecer melhor em um processo de psicoterapia. Assim, não é um teste padronizado que vai conseguir oferecer essa resposta para a gente 100%. E aí, no processo de psicoterapia, que é um processo mais longo, por quê? Porque a criança, para ela conseguir se abrir bem como um adulto, ela precisa se sentir segura. Sim. Sentir um ambiente seguro, sentir uma vinculação muito bem feita com esse profissional. E aí, de fato, é quando ela começa a expor. Expor através de desenhos, através de brincadeiras, através de algumas manifestações no comportamento. E a gente vai aos pouquinhos, né? Tipo, é um passinho de formiguinha. A psicoterapia é um passinho de formiguinha. Mas, assim, sempre com foco. E assim, trazendo ainda para minha abordagem, né, dentro da psicoterapia, eu trabalho muito com a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha com métodos a gente procura também resolver um problema. Então, assim, talvez a gente não esteja em busca do trauma, Uhum. mas na nossa intervenção, através da manifestação de algum comportamento problema, de alguma queixa somática, que foi o que trouxe a criança, a gente pode se deparar, sim, com questões que foram traumáticas. Traumas nada mais é do que marcas na nossa história que, de alguma forma, a gente ainda tem dificuldade de processar. Uhum. Mas tem uma coisa, assim, que eu falo muito para os pais, assim, que eles vêm com essa preocupação, eu não quero traumatizar o meu filho, eu não quero fazer com que ele se lembre disso pro resto da vida. Gente, não existe uma infância sem traumas. Não existe. Por quê? Vamos lá. Primeiro, não tem um papel mais difícil na vida do que educar. Porque Verdade. educar é você dizer para um mini serzinho que ele não pode fazer tudo que ele quer. Não pode. Então, imagina para a gente, enquanto adulto, alguém chegar e você tá lá com a intenção toda programada, organizada para fazer alguma coisa e vem e fala assim, ó, não vai rolar. Para a gente já é frustrante.
Imagina para a criança. Que não tem a maturidade, né? Assim, que não tem um discernimento, uma Não compreensão. tem maturidade cerebral para conseguir Sim, compreender, né, consequências a médio e longo prazo, que é justamente o que acontece ali na educação, que a gente vai ter que limitar porque a criança não tem noção do que pode e do que não pode ainda. Óbvio que isso ao longo do tempo vai sendo construído. Mas quando eu falo que não existe uma infância sem traumas, é no sentido de que vão haver sim situações que a criança vai ser frustrada, que a criança vai lembrar disso para o resto da vida, que a criança vai ficar marcada, vai ficar registrado aquilo. E o problema, de fato, não é o trauma, mas sim como essa criança vai lidar com isso. Então, como essa criança vai chegar na vida adulta lidando com essa situação. Então, é em cima disso que a gente trabalha. Porque se frustrar, se chatear, ter registro, ter lembranças que talvez não sejam tão legais, a gente não tem como se banir quanto a isso. Eu acho que é o que todo pai gostaria, assim, que o filho não passasse por aquilo que ele passou, de ter sim. lembranças ruins, mas é aquela velha história que eu comecei falando, né? Existe o ideal e Uhum. existe o real. Então, não existe uma educação sem traumas. Mas, assim, de também esses pais estarem dispostos a oferecer o melhor e já aprender. De, poxa, eu fiz coisas que talvez não tenham sido tão legais, mas eu quero aprender a como é que eu posso melhorar. E aí, Sim. sim, a gente abre essa oportunidade aí para que eles também aprendam. Porque todo dia a gente está aprendendo, né? Faz sentido dizer que, por exemplo, você está dizendo, né? Faz todo sentido. Que não existe uma infância sem trauma. Faz todo sentido. E faz sentido dizer que não existe infância sem trauma porque as crianças também vão, digamos, interpretando determinadas coisas do jeitinho dela, né? E aí, assim, às vezes, por exemplo, às vezes um tipo de educação que os pais estão fazendo, que talvez fosse até, de certa forma, ideal, mas aquela criança pode ter absorvido, interpretado, sentido de uma forma diferente, talvez até traumática, porque, sei lá, o melhor amigo ou o primo tem uma forma diferente e ela acha a do primo, a do amigo, muito mais interessante, e a dos pais ela acha talvez, sei lá, punitivo, mas talvez o dos pais fosse mais equilibrado e a do primo fosse muito permissivo. Enfim, faz sentido? Total. Eu lembrei de uma coisa, quando eu era pequenininha, eu vou trazer aqui um pouquinho da minha realidade. Quando eu era pequenininha, eu morava com meu pai. E meu pai tinha várias teorias. Uma das teorias dele era que criança não pode ter cabelo grande. Então, meu cabelo era sempre chanelzinho. Chanelzinho com uma franjinha. E assim, crescia um pouquinho, ele ia lá e mandava cortar. E o sonho da minha vida era ter o cabelo grande. O sonho da minha vida, eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito. E eu era igual uma indiazinha. Tanto é, acho que tem o quê? Uns 4 anos que eu comecei a cortar meu cabelo, mas até então, meu cabelo era sempre bem grande. Uhum. E aí, enfim, quando eu tive direito sobre mim, sobre a minha imagem, eu deixei o cabelo crescer. Aí agora, na idade adulta, quando eu cortei meu cabelo, eu brinquei com meu pai, né? Eu falei assim: ai, pai, agora eu superei o trauma que o senhor me deixou de não ter cabelo grande. De não ter cabelo grande. Agora eu consegui cortar meu cabelo porque eu superei aquele trauma. E aí, eu acho que uns 2 dias depois, ele me perguntou: Paula, eu te traumatizei? Aí eu, ai, pai, tá tudo bem. Acontece, porque o sonho da minha vida, ele era ter o cabelo grande. Mas assim, dentro do que ele entendeu que era ideal, eu era uma criança super danada. Eu era muito danada, gostava de correr, praticava muito esporte, numa cidade muito quente. Então ele entendia que era melhor ter cabelo curtinho, que passar calor, Ele pensou no enfim. melhor. Ele pensou que poderia ser melhor para mim naquela situação, dentro da compreensão dele. Isso. Mas deixou um registro em mim. Tanto é Aham. que eu tinha pavor a cortar cabelo. Eu fui começar a cortar cabelo, assim, de fato, de uns 4 anos pra cá. Então, assim, foi um registro, foi uma marca na minha história. Mas isso, assim, a gente vai levando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Agora, tem algumas crianças, adolescentes, adultos que têm uma dificuldade maior de lidar com certas situações, com Sim. certas frustrações. Eu acho que isso também é um mal que a gente está vivenciando um pouco hoje, de crianças que não são frustradas, Exato. não sabem lidar com a frustração. Que os pais juram que estão, assim, meio que cuidando, né? Eles veem isso como um cuidado, né? Eles veem isso como, não, mas, assim, né? É um sofrimento, eu não quero que meu filho sofra. Mas realmente existe muito desenvolvimento nesse não, nessa frustração, né? Nessa regra, digamos assim, né?
Exatamente. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma epidemia de ansiedade. E eu acho que vem muito disso também, Faz sentido. da gente conseguir lidar com essa frustração, da gente encontrar caminhos alternativos, da gente usar da nossa habilidade, da nossa criatividade, para quando encontra um problema, então, peraí, o que que eu posso fazer com isso? Para onde que eu vou? Como resolver essa questão? Eu acho que é muito do que eu trabalho em psicoterapia com muitas crianças, e eu sinto que é muito do que está faltando, talvez hoje em dia, né, dessas crianças terem a oportunidade de se frustrarem e de resolver alguns problemas, Uhum. sejam eles os menores ou os maiores. Maiores, assim, claro, dentro de uma situação onde os pais ainda são responsáveis, Sim, óbvio. Mas, assim, da criança ter essa oportunidade de criar uma maturidade resolvendo questões, resolvendo problemas também. perfeitamente. Que eu não sei assim, né? Mas eu já vi algumas sugestões, né, aí pelas redes da vida, Uhum. que instruem, né, sugerem que os pais, eles, em determinada idade, os pais deleguem algumas atividades para a criança, mostrem, ensinem como faz e deixem a criança fazer sozinha. Porque às vezes os pais colocam a criança para fazer alguma coisa, mas aí acabam fazendo pela criança porque a criança não faz do jeito certo. Só que a criança está começando a Exatamente. aprender, então fica, né? E é de fato uma possibilidade interessante, assim, por exemplo, até mesmo alguma coisa em casa ou no Super. quarto, faz, assim, é interessante mesmo? Super, eu acho super importante. É porque, assim, quando a gente impede que a criança faça, a gente tira a oportunidade dela também de ganhar uma autonomia. Sim. Então, assim, vamos supor que seja cortar uma carne. Se a gente tá lá e ela vai cortar carne e acaba derramando comida fora do prato, aí o pai vai lá, não, não é assim. E ele mesmo limpa, a gente tira a oportunidade da criança de pensar, bem, como é que eu posso cortar de uma forma que não derruba? Então, peraí, deixa eu limpar aqui para conseguir arrumar e talvez pegar a carne com a mão. Ou talvez pedir para alguém ir juntando com o garfinho, com a faquinha. Então, a gente tira uma oportunidade da criança Até de pensar na solução, né? até de pensar numa solução. É justamente aquela questão dos estímulos que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, de oferecer estímulos diferentes para a criança, para ela ir desbravando o cérebro, assim, de ir criando. A gente pensa como se fosse um monte de um labirintozinho no nosso cérebro com várias Uhum. portinhas e que para a gente precisa ir abrindo elas para conseguir ir conhecendo o espaço por completo. É justamente isso que quando a gente dá um pouco mais de autonomia para a criança, que a gente oferece para ela conhecer todos esses caminhos que existem aí no nosso cérebro. Então, quando tu falou, né, voltando para tua pergunta de determinada idade, oferecer, dar oportunidade de ter alguma função dentro de casa, é perfeito. Claro que respeitando a faixa etária da Sim. criança, a gente, à medida em que ela vai ficando mais velha, a gente vai ofertando uma oportunidade maior, né, com mais responsabilidade, mas é essencial até para a criança ter também um senso de cuidado da casa, um senso de responsabilidade com aquilo que é de todos, ela conseguir se sentir assim, meio que empoderada. Eu Uhum. consigo também, eu faço parte também. É super interessante, é super válido. A gente sempre trabalha muito em rotina, né, com as crianças no consultório, e eu sempre coloco isso como uma estratégia. Vamos dar alguma função para ela dentro de casa também? Mínima que seja, sei lá, tirar a mesa na refeição, ou colocar, ou lavar uma louça, coisas pequenas, mas que ela consiga entender que ela faz parte desse grupo. Porque Sim. um dia essa criança vai crescer e vai fazer parte de um grupo ainda maior que a nossa sociedade. Então, de forma ativa, como cidadão. Então, ela precisa ter essa autonomia, ela precisa se sentir parte. Sim. Tem uma frase que é um ditado que eu entendo o sentido do ditado, mas que toda vez que eu vejo alguém falando, aí eu penso comigo, eu não, não é assim. Que é aquele bem famoso. É quando o adulto está fazendo alguma coisa, aí diz assim, eu estou fazendo isso porque quem faz o que quer é criança. Aí eu penso, gente, criança que faz o que quer é um adulto que se torna um adulto desregulado. Então, criança não faz o que quer. Criança não faz o que A criança tem quer. que fazer também o que tem que ser feito, né? Com Exatamente. instrução, com uma ajuda, um suporte. Mas a criança não faz o que quer. Não faz. E sempre quando eu falo do suporte é do ensinar, né? Não Sim, esperar que a criança sozinha saiba o que tem que fazer. descubra, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. E nesse processo do desenvolvimento, né, da criança, é,
nível da importância dessa rede de apoio, né? Que são os pais, os responsáveis por ela, né? Ali, os pais, vamos dizer assim, ou outras pessoas que possam ser os cuidadores, os responsáveis, quando chega uma criança no consultório, nesse processo do desenvolvimento, né? Que vai ter alguma questão aí a ser trabalhada. Por mais que o seu foco seja a criança, você tem alguma intervenção direcionada para os pais nesse primeiro momento? Ou é um encaminhamento, é uma instrução que você passa para aqueles pais assim, ó, se for o caso de um transtorno, né? O transtorno é esse, o diagnóstico é esse. Explico, aí você explica ali como é que funciona, explica ali o beabá da situação e sugere algum encaminhamento dependendo da situação que você veja que os pais ficam, ou você deixa realmente os pais bem à vontade para eles fazerem, em relação a eles, o que eles quiserem, assim, né? No sentido de, não, eu prefiro que eles fiquem à vontade e eles pensem o que é que vai ser melhor para eles fazerem em relação a eles, dependendo do desconforto deles. Como é que você atua em relação aos pais? A presença, a participação dos pais, ela é essencial, ela é fundamental. Seja no processo de avaliação ou no processo de psicoterapia, a gente está num lugar, num ambiente muito bem controlado. Então, assim, uma sessão com a criança tem 50 minutos. O resto, todo do tempo, tá com os pais. Então, Sim. assim, eu vou levar em consideração os dois serviços que eu ofereço. Um processo de avaliação neuropsicológica, a gente faz uma devolutiva, né, para entregar esse laudo, essa documentação, explicar para os pais, né, o que é que resultou dessa avaliação. E, assim, eu, dentro do meu trabalho, eu preciso deixar muito claro para esses pais o ideal, o caminho que a gente precisa seguir para que talvez eles consigam proporcionar o melhor desenvolvimento para essa criança. Óbvio que a decisão final é deles, Uhum. mas eu preciso, enquanto profissional, dar um direcionamento. Perfeito. Então, olha, a partir daqui, essa criança seria porque ela tem um déficit na linguagem, ela tem um déficit social. Então, olha, é super importante que essa criança faça uma intervenção com a fonoaudióloga. E aí eu explico o porquê, aonde que eu compreendi que existia uma questão. Na psicoterapia, é interessante que essa criança crie habilidades sociais, mas na psicoterapia, não é apenas na psicoterapia, é em casa também. Então, Uhum. assim, tudo que eu fizer com essa criança em psicoterapia, agora voltando para o meu outro serviço, os pais também precisam estar completamente inteirados desse processo, porque eles vão continuá-lo em casa. Perfeito. Eles compreendendo muito bem qual é a queixa, em cima do que se deu a queixa, qual é a dificuldade, eu trabalho no consultório e eles trabalham em casa. Na psicoterapia, as crianças que eu atendo, crianças e adolescentes, eu sempre faço um grupo, eu e os pais. E assim, não sei se são todos os profissionais que fazem isso, mas eu Uhum. faço porque eu digo, olha, eu sempre tenho um cronograma de intervenção com seu filho. E a gente sempre tem sessões presenciais que eu vou dizer para vocês qual é o cronograma, em cima do que eu estou trabalhando, se vocês entendem isso, se vocês concordam, se está em cima da demanda que vocês estão observando também. Mas, no grupo, eu ofereço uma oportunidade de eles estarem me comunicando o que está acontecendo na semana. Qual é a maior dificuldade, qual é a potencialidade. Que Porque, às vezes, maravilha. eu tenho um cronograma, mas as dificuldades que estão aparecendo em casa estão levando outro rumo, estão, assim, em uma outra vertente. Então, se eles não se comunicam comigo, eu vou estar trabalhando uma coisa que, às vezes, nem é o mais importante ali agora. Uhum. Então, assim, a gente coloca algumas estratégias. Eles vão nesse grupo também, manifestando, Paula, tá dando certo, Paula não tá dando certo, porque não é uma receita de bolo. Sim. Algumas coisas dão super certo, outras coisas a gente tem que fazer uma adaptação. Então, assim, em resumo, o papel dos pais é fundamental. Eu sozinha não consigo fazer muita coisa. Se eu não contar com esses responsáveis, se eu não contar com essa rede de apoio, como você muito bem falou, né? Que às vezes é uma babá, que às Sim. vezes são os avós. Então, se eu não contar com essas pessoas que estão ali no meio da criança, né? Que fazem parte do dia a dia da criança, às vezes é um trabalho assim muito mais dificultoso e que muitas vezes pode não dar resultado. E eu deixo isso muito claro. Se eu não Perfeito. puder contar com vocês, muito provavelmente a gente não vai ter o resultado que vocês esperam. E o resultado que seria melhor para a criança, E o né? resultado que seria melhor para a Para criança. melhor qualidade de vida dela, né? Exatamente. Porque é esse o ponto. Porque tem transtorno que dá para estabilizar, ficar em remissão, ou algum aí que tem até assim uma cura, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas tem os que não tem, que é pro resto da vida. Então a gente trabalha com a
questão de estabelecer ali uma qualidade de vida para aquela pessoa ter, como é que eu posso dizer, para não dizer assim, se aproximar de um padrão que ela convive, compreendendo que ela tem algumas, digamos, limitações, que seria assim, né? Nem a limitação em si, mas algo que vai ser diferente dos outros, e tem as potencialidades que também vai fazer ela se destacar de outras formas, né? Perfeito. E ela tendo essa compreensão de si, os pais tendo essa compreensão da criança, para também saber até onde exigir, mas também até onde ser mais flexível, né? Uhum. Para poder essa criança se adaptar o máximo possível, no máximo de ambientes e no máximo de situações, né? Exatamente, é exatamente isso. Seja não só no diagnóstico, como a gente vem falando, mas até em outras queixas comportamentais. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo, um medo de uma criança, um medo que começa a atrapalhar a rotina do dia a dia dessa criança. A gente começa a fazer um trabalho, no consultório, mas se os pais também não colocarem isso para frente em casa, através das coisas que a gente vai falando, fazendo a psicoeducação com eles, porque é muito importante. Uhum. Eu acho que quem estiver assistindo a gente, se for um psicoterapeuta infantil, vai saber disso. Mas se for um pai e tiver em psicoterapia e não tiver esse contato direto com a psicóloga, já começa errado. Porque você precisa ter esse contato. Porque se você não souber o que está acontecendo lá, se você não puder ajudar, as coisas muito provavelmente não vão para frente. Perfeito. Então já fica esse aviso, né? Fica o aviso, tem que estar sempre assim. Escola também, eu sempre falo isso. É família, Verdade. escola e psicoterapeuta ou os outros terapeutas que venham acompanhar essa criança. Tem que estar todo mundo de mão dada, com o mesmo objetivo para as coisas funcionarem bem. Até para não correr o risco que, por exemplo, eu trabalhei muito em instituição para tratamento, né, da questão de dependências, né? E o que que às vezes acontecia? O paciente chegava, né, e tal, e às vezes era uma equipe, em algumas situações acontecia, ou em alguns momentos acontecia, de ter uma equipe multidisciplinar, mas não era inter, ou seja, não tinha aquela comunicação. Então, o que que acontecia? Às vezes, no consultório com a psicóloga, a gente tratava determinada coisa, chegava no médico, o médico já tinha uma outra visão, e sei lá, por exemplo, eu começava a tratar ali um processo da ansiedade. Aí o médico ele começava a tratar ali um processo que ele via como bipolaridade. E aí, às vezes, ele chegava no terapeuta, que é. Dentro do aspecto da dependência química, tem um terapeuta que é diferente do psicólogo, é diferente do médico. E aí, com o terapeuta já vê uma outra questão comportamental mais baseado dentro da questão da dependência química. Cada um para um lado. E aí, o nosso foco é cuidar daquele paciente, dar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, fazer com que aquele paciente mude os comportamentos em relação ao abuso de substâncias, mas a gente está sem uma comunicação que, às vezes, o que eu construo com o paciente, o médico desconstrói porque ele está fazendo outra coisa, ou então o terapeuta desconstrói porque ele faz outra coisa. E aí, enfim, Não vai para frente, né? não vai para Esse frente. paciente acaba não conseguindo atingir a qualidade de vida que ele poderia atingir se todo mundo estivesse na mesma direção. Exatamente. Todo mundo quer a mesma coisa, mas não está indo pelo mesmo caminho, né? Que é o que faz a maior diferença. Ah, mas o meu intenção era ajudar. Com certeza, porém, precisa ser todo mundo junto e conversando. Então, eu acredito que seja exatamente nesse mesmo movimento. No meu caso, como é adulto, né, a gente fala só da parte profissional, apesar da família também ser essencial no processo. As pessoas que convivem, né, com eles. Mas no caso de uma criança, que a gente está falando ali do primeiro processo de desenvolvimento da vida de um ser humano, o nível da participação dos pais ou dos responsáveis, né, ali da rede de apoio, assim, é essencial no nível maior de todos, né? Essencial. Quando a gente traz, por exemplo, uma sugestão de rotina, se todo de rotina, de consequências para determinados comportamentos que a gente está com uma tentativa de extinguir, se não tiver todo mundo alinhado, por exemplo, então o efeito vai ser zero. Sim. Se todo mundo não estiver concordando, entendendo como é que vai ser essa rotina e agindo em prol do comportamento que a gente espera, a gente não vai conseguir ter mudanças. Verdade. É justamente isso.
E, assim, você estava falando das escolas, da importância da escola. Como é que fica a comunicação com a escola? É você que faz ou você repassa para os pais que fazem? Você chega a ter um contato com a escola? É importante você ter esse contato com a escola? Ou seu contato é criança, pais, e você entrega para os pais algum documento, alguma coisa, para eles repassarem? Como é que funciona? Pronto, eu tenho um contato muito próximo com as escolas. Eu sempre informo para os pais, né? Assim, claro que quando vem uma demanda da escola, quando é um comportamento, uma queixa que está muito direcionado para lá. Existem situações, eu confesso, que não faz muito sentido eu ir para a escola e às vezes eu não vou. Certo. Mas vou dar alguns exemplos. Quando é dificuldade, é, quando vem o encaminhamento da escola, quando tem dificuldade de concentração, quando tem retraimento, por exemplo, eu preciso fazer uma investigação para saber se em todos os ambientes nos quais essa criança está inserida, existe essa manifestação do sintoma. Então, assim, eu estou sempre muito próxima da escola. Eu informo, né, os pais que eu vou fazer essa visita, para que eles estejam cientes, mas eu mesma procuro, sempre na minha anamnese, eu já tenho o nome da professora, eu já tenho o nome da coordenadora, eu já sei qual é a escola, sei qual é o ano, e eu mesmo busco essa escola para a gente ter um contato direto. Então, assim, quando são manifestações também na escola, eu costumo fazer em um processo de psicoterapia, né? Eu sempre gosto Sim. de dizer, né? Eu costumo ir uma vez no semestre para a gente fazer uma atualização também, né? De como é que está o processo dessa criança, de avanços, de dificuldade. Eu sempre deixo o meu WhatsApp também disponível para a gente ter essa conexão direta, né? Para não ficar atravessando o pai, a mãe. Então, eu sempre deixo claro para os pais e a família que essa conexão vai existir e continuo ali fazendo com essa escola. Eu acho super importante a escola estar presente na psicoterapia também, né? No sentido de a gente abrir uma oportunidade de escuta e de fala também. A gente está ali para escutar o que é que eles trazem, mas também, às vezes, de manifestar um pouquinho do caminho que a gente está seguindo, para que eles também consigam compreender e agir de acordo, né? A gente encontrar um caminho juntos para seguir no bom funcionamento, na boa adaptação dessa criança e ter uma boa qualidade de vida. Então, é essencial que a escola também esteja ciente, também tenha a oportunidade de manifestar, para a gente também ajustar, né, a intervenção de acordo com a necessidade da criança. Maravilha. Agora, em se tratando, porque eu fiquei pensando aqui, né? Uhum, E talvez tenha algumas. Como eu expliquei no meu caso, a questão da importância da equipe multi também ser inter, né? uhum, E aí, com você, a gente já estava falando da questão dos pais, da escola e tudo, essa comunicação. E aí, eu fiquei pensando aqui na questão de outros profissionais. Por exemplo, você estava dizendo que às vezes tem alguns casos que precisa ter uma fono, ou um neuro, né? Um uhum, neuropediatra, ou um psiquiatra, não sei, enfim. uhum. Outros profissionais também da área da saúde para fazer essa criança desenvolver mais ainda aquela questãozinha que ele está precisando, né? Que ele tem algum tipo de dificuldade, enfim. Você também tem essa comunicação com esses outros profissionais ou às vezes já não é tão necessário? Não. Se tem uma criança que está em intervenção, seja com fono, com um médico, né, um neuro, um psiquiatra, com TO, terapeuta ocupacional, então eu já entendo que eu preciso sim. Já começo me apresentando, dizendo que eu estou ali. Na avaliação, se eu começo uma avaliação, eu vou falar com todos esses profissionais. Uma vez que eu entrego o laudo para essa família, eu me coloco à disposição para conversar também com todos esses profissionais, para explicar os meus achados, para ver se realmente faz sentido com eles, os apontamentos que esse documento direcionou. Em psicoterapia, eu faço a mesma coisa, eu explico quais são os direcionamentos, os meus objetivos terapêuticos no consultório, para ver, para a gente conversar, debater se eles estão no mesmo caminho, se a gente está compreendendo a mesma dificuldade da criança, se a gente está priorizando os mesmos aspectos dessa criança. Então, assim, é essencial. Perfeito. E realmente, como a gente estava falando, né, que é o tema aqui da nossa conversa, que tudo realmente começa na infância e como é precioso a gente cuidar desse processo, desse desenvolvimento, né? Como a gente pode, a partir desse momento, né, dessa fase da vida, a vida de um adulto pode ser completamente diferente, né? Transformada de uma forma bem diferente, né? E dentro da nossa conversa, o que que você acha que ainda assim seria importante falar? O que que você acha que
é muito importante, é muito válido que os pais precisem saber, ou os colegas psicólogos, né, assim, que você poderia, dentro da sua experiência, poderia alertar para não esquecer, não deixar faltar, ou ficar atento para algum aspecto específico. O que que você poderia dizer? Na dúvida, procura um profissional. Eu acho que isso é fundamental. Boa. Porque, assim, existem aspectos que vão se sobressaindo, às vezes, na infância, que os pais observam, mas tem muito uma tendência de, vamos esperar, daqui a pouco talvez passe. E, assim, pode ser que passe? Pode, mas se você procurar uma intervenção, se você procurar um profissional para, de fato, tipo, dizer, não, realmente é só esperar, ou não, de fato, vamos começar, vamos procurar outro profissional, vamos procurar um especialista nisso, a gente dá uma oportunidade, a gente tem um leque de oportunidade muito maior de intervenção e de sucesso. Então, quanto antes a gente começar, melhor. E eu acho que uma tendência das famílias de demorar a procurar, né, assim, de retardar essa procura é o medo do diagnóstico. Sim. E aí eu acho que a outra coisa que eu também preciso complementar é o diagnóstico não vem para aprisionar. O diagnóstico vem para libertar. Vem para nortear, vem para oferecer as possibilidades de intervenção adequada para dado problema, para dada queixa. Então, assim, eu acho que uma coisa linka com a outra. Na dúvida, procura um profissional. Eu sempre falo, né? Se tu encontrou um barulho no teu carro que tu não identifica, pra onde é que tu vai? Tu vai numa oficina. Se você tá usando um óculos que não tá mais conseguindo enxergar, tu vai no oftalmologista. Então, se tu tá vendo que a tua criança, que teu filho tá com alguma coisa no desenvolvimento, não tá legal, então procura um profissional da psicologia, um pediatra, que também é voltado para a infância, que vai conhecer um desenvolvimento típico de uma criança para conseguir te direcionar também o que é que deve ser feito. Então, assim, eu sempre coloco isso. Eu sempre digo para as famílias que chegam até mim que aquele ali é o primeiro passo, é o passo mais importante. Eu sei que demandou muita coragem para poder chegar até ali e para pensar assim, nossa, para você pensar, né? Nossa, talvez eu não seja tudo, não seja suficiente para o meu filho, é muito difícil. Com certeza. É muito difícil pensar que eu, no meu conhecimento, talvez não consiga sozinho oportunizar o melhor desenvolvimento para o meu filho. É difícil. E você assumir isso e buscar ajuda demanda coragem. Verdade. Então, eu acho que eu posso dizer que tenham coragem. Procurem, que existem muitos profissionais, assim, que realmente... E é uma área que você também precisa procurar muito bem. Sim. Para você ser um bom profissional na área da infância, você precisa conhecer o desenvolvimento típico. O que é o esperado? Para você ter essa delicadeza de conseguir identificar também o que é atípico. Então, eu acho que eu posso finalizar dessa forma. Na dúvida, procure um profissional. E não tenham medo do diagnóstico, porque ele não é uma prisão. Ele é para libertar, na verdade. Com certeza. E só para complementar essa questão do libertar, porque às vezes o medo dos pais, claro, tem o medo dos pais em relação à criança, mas às vezes eles também têm medo de eles não saberem lidar com a situação ou com umas possibilidades que aquela questão daquela criança vai exigir deles, né? Então, às vezes eles têm medo por eles também. Exatamente. E aí, mas essa questão da liberdade é para a criança, mas também para os pais, né? Exatamente. Porque os pais, assim, se eles estão vendo que tem alguma coisa ali que não está dentro do que eles percebem que deveria estar, né? Que seria o atípico, tem alguma coisa ali, está surgindo uma dúvida, né? E eles estão ficando inseguros, o que vai trazer a resposta, né, das perguntas, que vai trazer uma segurança, apesar de passar ali um momento ali de um baque, de um, caramba, é isso mesmo, né? Tem alguma coisa ali, um susto, mas é a liberdade que o diagnóstico vai trazer, né? Não existe prisão maior do que a dúvida. Verdade. Porque ela vai estar sempre ali. Ela vai estar sempre ali enquanto E ela você... incomoda. E ela incomoda. E ela cresce. Sim. E aí isso também vira sintomático. Aí começa a psicóloga a agir aqui, né? Mas é isso, não tem uma prisão pior do que aquele ponto de interrogação que fica toda hora na tua cabeça. Às vezes você acha que esqueceu, mas ele tá ali, toda hora, a dúvida, a incerteza. Isso é uma grande prisão. Verdade, perfeito. Muito obrigada. Foi, Imagina. assim, uma aula da infância, sobre a infância, né? Para ajudar aí muitos pais, professores, né? Sim. Todo mundo aí que puder assistir esse episódio de hoje, perceber e ter uma
uma visão da importância de cuidar muito das crianças, né? E de realmente ter esse olhar atento a esse processo aí da infância enquanto tiver algumas dúvidas de algum comportamento, de alguma reação, de alguma forma da criança se relacionar, enfim, né? Então, muito obrigada. Imagina, eu adorei o convite. É meu primeiro podcast, mas eu amei. Ai, Acho que que eu bom. nasci para falar, para me comunicar. Agradeço Maravilha. super o convite. Fiquei muito feliz, adorei nossa conversa. Passou rapidinho. Sim. Me chame mais, me chame sempre. Pode deixar. E eu agradeço a todos vocês por estarem acompanhando esse podcast, que com certeza veio para ajudar muita gente aí que está assistindo, sejam pais, sejam psicólogos também, né? Os estudantes que estão aí na dúvida em trabalhar com as crianças ou não. Então, que vocês possam encaminhar, compartilhar muito esse vídeo para aquelas pessoas que vocês acreditam que esse vídeo pode ajudar, que eu acho que são muitas pessoas. Então, compartilhem, curtam, comentem e até a próxima. Muito obrigada! Tchau, tchau.